Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula discutindo nutrição, discutindo ciência. E nessa aula de hoje, em específico, nós iremos discutir as fórmulas utilizadas para estimar as nossas necessidades energéticas. Essa que é uma das principais dúvidas, tanto de profissionais como de estudantes de nutrição. E eu percebo que essa é uma dúvida que acaba comprometendo muito o trabalho de muitos profissionais. Por quê? Porque quando a gente erra na estimativa das necessidades energéticas dos nossos pacientes, isso compromete todo o andamento, todo o acompanhamento nutricional. Então, a ideia hoje não é trazer para vocês a melhor fórmula, aquela que a gente vai utilizar com todo mundo. A ideia hoje é trazer o raciocínio por trás da escolha da fórmula adequada para estimar as necessidades energéticas dos nossos pacientes. Então, eu quero que, através dessa aula, vocês entendam o que é que compreende o gasto energético dos nossos pacientes, ou de todo mundo, na verdade, de forma geral, e saiba como, através dos métodos disponíveis, saiba como adequar a realidade do seu paciente e fazer uma estimativa adequada para a sua prescrição nutricional. Então, vamos lá. O que é gasto? Na verdade, o que é o gasto energético total? A gente vai chamar o gasto energético total de JET. O que é o JET? O JET, o nosso gasto energético total, são todas as calorias, a necessidade de energia que o indivíduo tem, para manter o seu corpo funcionando, para manter a sua saúde, por assim dizer. Na verdade, eu diria que é a quantidade necessária de energia para manter o indivíduo da forma como ele está. Por exemplo, eu, Luan, para permanecer com os meus 89 quilos, eu preciso ingerir 2.000 quilocalorias. Então, eu digo que o gasto energético total de Luan, para que ele permaneça da forma como ele está atualmente, é 2.000 quilocalorias. Perceba que JET é diferente de uma coisa chamada de, botar aqui, VET. O que é o VET? VET é o valor energético total da nossa prescrição. Se eu, Luan, preciso atualmente de 2.000 quilocalorias, esse é o meu JET. Mas o valor energético total da minha prescrição vai depender do meu objetivo. Se eu quiser perder peso, eu tenho que fazer um JET, o meu gasto energético tem que ser maior do que o meu VET. O que eu gasto tem que ser maior do que eu vou consumir. Se eu quero aumentar peso, o meu JET tem que ser menor do que o VET. Ou seja, eu tenho que ingerir mais calorias do que eu preciso para manter o meu peso. Então perceba a diferença de VET para JET. JET é o que você precisa para manter o estado atual e VET é o que você vai prescrever a depender do seu objetivo. Então hoje nós vamos aprender fórmulas, não para calcular VET, porque VET depende do objetivo, a prescrição adequada para hipertrofia, para emagrecimento, para saúde, para controle do diabetes, depende do estado atual do indivíduo, mas a gente vai aprender a calcular o JET. E a partir do JET é fácil determinar o VET a depender do objetivo do meu paciente. Mas vamos lá, o que compreende o VET? O que influencia o gasto energético total de um indivíduo? Basicamente, a gente tem a taxa metabólica basal como principal aspecto que influencia o gasto energético do indivíduo. Olha que interessante. Das 2.000 quilocalorias que o Luan precisa para permanecer com 89 quilos, mais da metade, 60%, 70%, até 80%, se eu fosse sedentário, era decorrente do gasto ou da minha taxa metabólica basal. O que é taxa metabólica basal? A gente pode dizer que taxa metabólica basal é a quantidade mínima de energia para manter as suas funções corporais. Considerando que você está num ambiente termoneutro, considerando que você está em jejum, que nada está influenciando o seu gasto energético, apenas as suas funções vitais, a gente tem a nossa taxa metabólica basal. Então eu digo que é a quantidade de energia necessária para manter as minhas funções vitais. Isso inclui batimento cardíaco, isso inclui funcionamento do sistema nervoso central, isso inclui a respiração. Então a taxa metabólica basal diz respeito ao mínimo de calorias que eu preciso para manter as minhas funções vitais. Taxa metabólica basal é diferente de taxa metabólica de repouso.
Por quê? Porque na taxa metabólica de repouso, além do basal, tem outros aspectos que podem influenciar o meu gasto energético, como por exemplo, se eu estou no momento pós-absortivo, se eu não estou em jejum, se eu fiz uma refeição e sentei na frente da TV para assistir e estou lá paradão, ali eu não estou gastando a taxa metabólica basal. Por quê? Porque vem o gasto necessário, por exemplo, para eu metabolizar a refeição. Então, a taxa metabólica de repouso é a basal, mais aquelas atividades que podem aumentar o gasto energético, inclusive no repouso, como a digestão, né? Como, por exemplo, depois do exercício, depois que você finaliza o exercício, que você está em repouso, parado, descansando, o seu corpo ainda está gastando mais energia. Isso porque existem processos que foram alterados durante o exercício que precisam ser normalizados, e isso acontece no repouso. Basicamente, a taxa metabólica de repouso tem aproximadamente 10 a 15% a mais do que a basal. Mas entenda essa diferença básica, né? Taxa metabólica de repouso é diferente de basal. Basal é a quantidade mínima para manter as suas funções corporais vitais, tudo bem? Então a nossa taxa metabólica basal é diferente da nossa taxa metabólica de repouso. Ela representa em indivíduos sedentários, aqueles indivíduos que não fazem exercício físico, mais de 70% de todo o gasto energético total. Ou seja, se eu fosse sedentário e precisasse ingerir 2.000 quilocalorias para manter o meu peso atual, mais de 70% dessas 2.000 quilocalorias, né, ali eu teria aproximadamente 1.400 quilocalorias, seriam as calorias necessárias só para manter as minhas funções vitais básicas. Então perceba que o principal, fator que influencia o JET é a taxa metabólica basal. Mas existem outros fatores que podem influenciar o JET. Aqui eu tenho o principal fator modificável, alterável, que é o gasto dos exercícios físicos, né? O gasto das atividades. Como assim, professor? Toda vez que eu me movimento, levanto uma cadeira, sento, subo uma escada, faço musculação, faço corrida, o meu gasto energético ele aumenta. E essas são atividades do gasto energético do exercício físico. Só que dentro do gasto energético do exercício físico, a gente pode dividir isso em atividades planejadas, presta atenção, ó, planejadas, atividades espontâneas e a termogênese, vou botar aqui, ó, termogênese. É uma termogênese induzida pelo exercício, a gente pode chamar ela também de efeito EPOC. Não sei se vocês já ouviram falar. Efeito EPOC. HIIT tem um efeito EPOC maior, musculação tem um efeito EPOC maior. O que é efeito EPOC? O termo EPOC significa de consumo de oxigênio excessivo pós-esforço, né? Uma sigla em inglês. Mas significa dizer que depois que você se exercita, o seu consumo de oxigênio está aumentado, indicando que você ainda gasta energia. Aqui tem um exemplo, aqui eu tenho um gráfico, tá vendo? Aqui eu tenho um momento zero, aqui eu tenho um tempo e aqui eu tenho um consumo de oxigênio, o gasto energético. Quando eu começo, o meu gasto energético está X, né? Antes do exercício. Comecei a me exercitar, o gasto energético ele vai aumentando. Aqui no momento 1, eu interrompi o exercício. Vou botar aqui outro momento. Quando eu interrompo o exercício, o meu gasto energético cai. Só que ainda permanece, maior do que o gasto energético pré-exercício. Ou seja, aqui eu não estou me exercitando, mas o meu gasto energético aqui está maior do que antes de eu começar o exercício. Isso significa dizer que durante o exercício você desregulou seu metabolismo, você aumentou a demanda energética, aumentou o estresse tecidual, e no momento pós o seu corpo está gastando mais energia para normalizar. Professor, então isso explica por que o exercício físico emagrece, aumenta a nossa taxa metabólica basal? Na verdade não, gente. Existem, na verdade, muitos artigos que mostram que o efeito EPOC ele acontece e é estatisticamente significativo, né? Existe diferença estatística, só que a relevância clínica do efeito EPOC é muito baixa, para não dizer nenhuma, né? Para não dizer que não existe relevância. Por quê? Porque ao longo de horas, por exemplo, isso aqui gera um gasto de tem artigos mostrando que gera 9 quilocalorias a mais, 20 quilocalorias a mais, ou seja,
Eu posso dizer que, se você for depender do gasto do efeito EPOC, da termogênese induzida pelo exercício, para emagrecer, você vai demorar anos para perder 1 kg de gordura. Então, por mais que o exercício aumente o seu gasto energético pós-esforço, durante o repouso, você gasta mais energia, o valor absoluto, a relevância clínica disso é pequena. Então, quando muita gente diz, faça a HIIT porque é melhor, o efeito EPOC é maior, você queima a gordura em até 48 horas. Seu metabolismo, quando o pessoal fala, seu metabolismo permanece elevado por 24 horas. Você pergunta, quanto que o meu metabolismo permanece elevado em 24 horas? Quantas calorias eu gasto a mais ao longo dessas 24 horas? E você vai ver que, na verdade, esse valor absoluto ele é bem pequeno e acaba se tornando irrelevante. Então, é algo que eu diria que você não pode contar com o efeito EPOC para emagrecer. Não dependa dele, sabe? Então, isso é algo que não vai influenciar muito o seu emagrecimento, apesar dele existir. De fato existe, muitos artigos mostram que ele existe, mas ele é irrelevante para o seu processo de emagrecimento. Mas vamos lá. Aqui a gente tem um aspecto bem interessante. Quando a gente quer calcular as necessidades energéticas, as estimativas energéticas, a gente quer basicamente calcular a dieta para gerar ou emagrecimento, ou hipertrofia, ou manter o seu peso, ou melhorar a sua saúde, ou controlar, prevenir doenças, não é verdade? Entenda, e se você precisa manipular suas necessidades energéticas, se você precisa aumentar suas necessidades energéticas, dificilmente uma pessoa vai querer diminuir as suas necessidades energéticas, a não ser que ela queira ganhar peso por algum motivo, mas isso pode acontecer. Sempre que você quer aumentar suas necessidades energéticas, a melhor forma é isso daqui, é aumentar o gasto no exercício físico. Professor, isso é meio óbvio. Verdade, é meio óbvio. Se eu quiser aumentar meu gasto energético, como é que eu faço? Me exercito. Só que tem muita gente que fica querendo, aumentar o seu gasto energético influenciando a taxa metabólica basal. Como assim, professor? Vocês já devem ter ouvido falar, termogênico X, substância termogênica, cacau, café, não sei o que, aumentar a massa muscular. Professor, aumentar a massa muscular não aumenta a sua TMB? Aumenta, só que a cada quilo de músculo que você ganha são 13 quilocalorias a mais. Será que 13 quilocalorias a mais, se aumentar 1 kg de músculo, aumentar 5 kg de músculo é difícil. E aí você vai ter 60 calorias a mais. Então perceba que é algo irrelevante. Então eu diria que se você quiser aumentar o seu JET, não foque em aumentar a sua TMB, não. Foque em aumentar o seu gasto energético do exercício físico. Aí você poupa dinheiro de fórmula, porque você não vai comprar fórmula para aumentar a sua taxa metabólica basal. Você vai focar em aumentar o gasto energético do exercício físico. Essa é a forma. Olha, presta atenção. Essa é a forma mais eficiente de aumentar o seu gasto energético. É aumentar o gasto dos exercícios físicos. Agora, olha que interessante. Existem duas principais formas de aumentar o gasto energético através do exercício físico. A primeira é com atividades planejadas. Deixa eu pegar aqui o outro piloto. O que são atividades planejadas, professor? Exercícios. O que são atividades espontâneas, professor? Atividade física. Vou botar exercício físico e atividade física. Professor, não são a mesma coisa? Não. Todo exercício físico é uma atividade planejada e estruturada com o objetivo de melhorar um ou mais componentes da sua aptidão física. Atividade espontânea não tem o objetivo de melhorar a aptidão física, apesar de melhorar. Por exemplo, quando eu estou trabalhando no 13º andar e eu opto por subir de escada, eu estou fazendo isso porque eu quero chegar no meu trabalho, no meu escritório, mas eu estou fazendo uma atividade espontânea. Subir escada é uma atividade espontânea. Naquele momento eu decidi ir de escada. Aquilo é uma atividade espontânea que contribui com o aumento do seu gasto energético, que contribui com o aumento do seu JET, não é verdade? Então essa é uma atividade espontânea. Mas quando eu estou lá na academia e eu subo naquela máquina que imita uma escada e eu fico ali de segunda a sexta, 30 minutos subindo escada a uma velocidade fixa, e aquilo passa a ser um exercício. Porque é estruturado, eu estruturo e planejo para melhorar a minha resistência, o meu cardio, sabe? Então eu posso aumentar o meu gasto energético total
indo para o trabalho de bicicleta, indo levar o meu cachorro para passear, brincando mais com meu filho em casa, né? Fazendo faxina em casa. Tudo isso contribui com o seu gasto energético. Ou eu posso aumentar meu gasto energético fazendo uma musculação, fazendo uma corrida, né? Fazendo um exercício físico estruturado. Então essa é uma forma que a gente tem de aumentar o meu gasto energético, o gasto energético de um indivíduo, correto? Aí, gente, atividades planejadas e atividades espontâneas influenciam um fator do gasto energético total ou do cálculo do gasto energético total que muitos profissionais erram, né? Para mim, o principal aspecto que muitos profissionais erram no cálculo das necessidades energéticas não é, presta atenção, não é na escolha da fórmula. A escolha da fórmula para cálculo de taxa metabólica basal não é o principal momento onde as pessoas erram, onde os profissionais erram para cálculo de gasto energético. É na escolha do OFA. Por quê? Porque a gente falou que fórmula para calcular TMB vai me dar o valor de TMB, correto? Só que TMB não é a mesma coisa que JET. A minha taxa metabólica basal não é a mesma coisa do meu gasto energético total. Então a minha taxa metabólica basal, ela é fixa, né? Meio que fixa, né? Não é rígida, não é tão fixa assim, pode ser influenciada por diversos fatores. A gente falou da taxa metabólica de repouso, mas não varia muito de um indivíduo para indivíduo. Mas o meu gasto de exercício físico pode variar muito. Num dia eu posso gastar 500 calorias, no outro eu posso gastar 2.000 quilocalorias. Se eu passar a subir escada, se eu passar a fazer musculação e corrida em um dia, eu aumento muito o meu gasto energético. E isso influencia na escolha do FA. Lembra que para calcular o JET, a gente muitas vezes, a gente vai falar sobre isso, né? Multiplica a taxa metabólica basal por um fator de atividade física, correto? E o que influencia na escolha desse FA são as atividades planejadas e espontâneas que o indivíduo realiza. Professor, eu sei disso, mas por que muita gente erra? Duas situações. Aqui eu tenho o indivíduo 1 e aqui eu tenho o indivíduo 2. Os dois indivíduos fazem musculação. Olha que interessante. Os dois fazem musculação. E os dois fazem musculação juntos. Um ajuda o outro. O mesmo peso que um pega, o outro pega. As mesmas repetições que um faz, o outro faz. As mesmas séries fazem exatamente tudo igual. Ou seja, o gasto no exercício planejado é o mesmo. Só que um indivíduo trabalha em escritório. Geralmente quem trabalha em escritório trabalha como? Sentado no computador, mexendo o músculo do dedo, correto? Já o indivíduo 2, onde é que o indivíduo 2 trabalha? Numa obra. Ele é ajudante de pedreiro. Vou botar aqui, ó, obras. Construções, fazendo obras. Aí eu pergunto para vocês, as atividades espontâneas são iguais nos indivíduos? Quem é que gasta mais calorias, o indivíduo 1 ou o indivíduo 2? Com certeza o indivíduo 2. Ele carrega saco de cimento, ele carrega bloco, ele coloca areia no carro de mão, tira areia do carro de mão, leva areia para um canto e para o outro. Então o desgaste físico aqui das atividades espontâneas tende a ser bem maior no indivíduo 2. Só que muitos profissionais erram na escolha do fator de atividade física e acabam atribuindo o mesmo FA, vou botar aqui, o FA de ativo, 1.6. Muitos profissionais atendem esses dois pacientes e escolhem um FA de 1.6. Por que escolhem um FA de 1.6? Porque os dois fazem o quê? Ah, fulano 1 é ativo, ele faz musculação. Fulano 2 também é ativo, ele faz musculação. Só que preste atenção, a escolha do FA, preste atenção, muita atenção nisso. A escolha do FA não depende apenas do exercício, das atividades planejadas, mas sim das atividades planejadas e das atividades espontâneas. Se o indivíduo 1 faz musculação, por mais intensa que seja, mas ao longo do dia ele é pouco ativo, ele gasta pouca energia, o FA que eu uso para ele é de pouco ativo. Vou botar aqui 1.3.
que vai de 1.2 a 1.4. Então, o FA desse indivíduo que tem um estilo de vida pouco ativo, que faz poucas atividades espontâneas, é pouco ativo, é baixo. Porque perceba que tanto atividades planejadas como espontâneas influenciam o gasto energético do exercício físico, que vai influenciar o seu JET. Ah, professor, mas ele faz musculação, mas musculação não tem um gasto energético tão alto. Gente, eu posso calcular o gasto da musculação utilizando os equivalentes metabólicos. A gente não vai falar dele aqui, posso até pensar em falar em outro momento desse conteúdo, mas eu posso calcular a média de gasto energético numa sessão de musculação utilizando equivalentes metabólicos que têm relação com o consumo de oxigênio. Mas eu não posso dizer que devido ao indivíduo fazer a musculação, ele é ativo, muito ativo. Não, quando você for escolher o FA, você deve levar em consideração as atividades planejadas e as atividades espontâneas. Não leve só em consideração o fato dele fazer musculação. É aqui que 90% dos profissionais erram. Não é na escolha da fórmula, é na determinação do FA adequado, ou do coeficiente de atividade física. Por quê? Só levam em consideração questões sobre o exercício, sobre atividades planejadas, mas esquecem de perguntar como é que o indivíduo vai para o trabalho, como é que ele volta do trabalho, como ele fica no trabalho. Isso tudo influencia o gasto energético dos exercícios e influencia o gasto energético total. Então, esse é um ponto crucial no cálculo das necessidades energéticas de um indivíduo. Tudo bem? Aqui percebam que só essa visão sobre essa característica do JET, das atividades espontâneas, já muda a nossa visão, né, sobre o cálculo da taxa metabólica basal. Mas vamos lá, vou apagar aqui para a gente continuar o nosso raciocínio. Além do gasto energético no exercício físico, né, que inclui atividades espontâneas planejadas e a termogênese induzida pelo exercício, eu tenho também o ETA. ETA é uma expressão muito comum aqui em Salvador. Quando alguma coisa deu errado, você fala: eita, esqueci o dinheiro em casa. Eita, esqueci a minha carteira de motorista. É uma expressão muito comum aqui. Mas o que é que significa ETA? Efeito térmico dos alimentos. O que é isso, professor? Gente, existe um custo metabólico para você processar um alimento. Toda vez que você come uma comida, né, você precisa digerir, absorver e dar uma finalidade para esse nutriente. Ou você vai gerar energia, ou você vai estocar, ou você vai excretar. Desde o processo digestivo até o processo metabólico, absortivo, transporte metabólico, você tem um custo para isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho que o efeito térmico dos alimentos, eu diria que a proteína tem um custo maior do que o carboidrato, que tem um custo maior do que os lipídios, né? Alguns autores falam que o custo metabólico das proteínas é de 20% a 30%. Dos carboidratos, a gente vai de 5% até 15%. E dos lipídios, de 0% a 5%. O que é que significa dizer esses valores percentuais, professor? Significa dizer que esse é o imposto da proteína. Cada R$100 que você coloca de proteína, 20 a 30 reais são gastos para você utilizar essa quantidade de proteína. Então, só sobra para você gastar quanto? 70 a 80. Então, existe um custo. Professor, eu posso calcular o efeito térmico no JET? Alguns artigos mostram que o ETA, o efeito térmico dos alimentos, contribui com aproximadamente 15% do seu VET. Ou seja, se o meu JET, se o meu gasto energético total é de 2.000 quilocalorias, a gente colocando 10% em média, 200 quilocalorias eu gasto só para digerir, absorver e metabolizar os carboidratos, proteínas e lipídios. Professor, eu tenho que calcular isso também quando eu vou fazer o JET? Não, eu diria que não precisa calcular o JET, porque a nossa dieta tende a ser padrão, o efeito térmico dos alimentos. A nossa dieta tende a ser padrão e isso é algo que não muda muito, sabe? Então, a maioria das fórmulas para cálculo de necessidades energéticas não incluem cálculo de efeito térmico dos alimentos, tudo bem? Então, isso aqui é algo que muitas vezes a gente não precisa calcular, mas que existe. Perceba que existe um custo, né, para o processamento de cada nutriente. É por isso, olha que interessante, é por isso
que dietas para emagrecimento tendem a ser ricas em proteínas, porque proteína influencia o seu gasto energético total? Influencia. Influencia a sua termogênese? Influencia. Proteína é o nutriente mais termogênico que tem, é mais termogênico que cacau, que café, que o que você quiser. É a proteína. A proteína é um termogênico. A gente não... Muitas vezes você pode confundir, professor, mas ninguém toma proteína para ir treinar. Termogênico é diferente de estimulante. Estimulante é uma coisa, termogênico é outra. A maioria dos termogênicos são estimulantes, mas nem todos os termogênicos são estimulantes. Entenderam? Então, tem termogênicos estimulantes, tem termogênicos não estimulantes. O termo termogênio significa da gênese de calor. Termo de calor e gênese de gerar. Então, as proteínas, pelo custo energético, pelo gasto calórico que ela gera mais calor. Né? O termo já está dizendo caloria. Toda vez que você gasta calorias, você está gerando calor, tudo bem? Então é por isso que muitas dietas para emagrecimento são ricas em proteínas. A gente poderia dizer que, inclusive, né, o custo para você gastar proteína é maior, então ela engordaria menos. Porque das 100 quilocalorias, como eu vou gastar 20 a 30 só para metabolizar ela, só sobram 70 a 80. Então eu só teria ali disponível 70 a 80 do potencial energético dessas proteínas. Né? Então perceba que existe um custo relacionado ao gasto energético de cada nutriente. Esse é o efeito térmico dos alimentos. Então, esses são os fatores que influenciam o nosso gasto energético total. Então, quando você for calcular as necessidades energéticas de um indivíduo, você tem obrigatoriamente que levar em conta o quanto que o metabolismo dele gasta, o quanto que ele gasta nos exercícios planejados e espontâneos, né? A termogênese induzida pelo exercício é algo irrelevante, e o quanto que está o padrão dietético dele. Tudo isso influencia, mas basicamente os cálculos de necessidades energéticas incluem esses dois parâmetros aqui, ó. Cálculo de as fórmulas, principalmente. As fórmulas para cálculo de necessidades energéticas incluem análise da TMB e análise do gasto energético do exercício físico, né? Basicamente são esses dois parâmetros. Agora nós vamos entender, né, quais as principais fórmulas e qual o raciocínio que eu preciso ter por trás, né, da escolha das fórmulas ou da utilização das fórmulas para cálculo das necessidades energéticas de um indivíduo. Vamos lá, o que a gente precisa entender? Primeiro, a maioria das fórmulas, elas calculam taxa metabólica basal, não calculam JET. As DRIs, né? As DRIs, aquelas recomendações que trazem valores de EAR, AI, RDA, UL, da maioria dos nutrientes, né? As DRIs calculam a ingestão média, as necessidades de JET. Então, a fórmula das DRIs não me dá TMB, ela me dá necessidade energética direta, porque o coeficiente de atividade física está dentro da fórmula das DRIs. Tudo bem? As outras fórmulas me dão valor de taxa metabólica basal. Qual é a melhor, professor? Olha, a forma padrão ouro, fidedigna para você de fato saber taxa metabólica basal do indivíduo é através de um exame chamado de calorimetria indireta. A calorimetria indireta é um exame que a gente faz, que a gente analisa a troca gasosa de um indivíduo, o consumo de oxigênio e a excreção de CO2. Porque basicamente o oxigênio e o CO2, né, o oxigênio são moléculas essenciais para a produção de energia. Toda vez que a gente produz energia, a gente consome oxigênio e exala CO2. Então, a troca gasosa, o consumo de oxigênio é algo que está intimamente ligado ao gasto energético. E a partir disso, a partir da avaliação de quanto de oxigênio que eu consumo e quanto de CO2 que eu excreto, eu consigo estimar a minha taxa metabólica basal. Então, isso daqui é o padrão ouro. Ótimo, professor. Vou utilizar calorimetria indireta no meu consultório. Como é que eu faço isso? Você tem que comprar um aparelho. E o que inviabiliza, quase que não sai, a calorimetria indireta no nosso consultório, na nossa prática clínica? Gente, esse é um aparelho que tem um custo altíssimo. Altíssimo, quando eu digo altíssimo, eu atualmente trabalho numa clínica, né, que o foco é atletas de alto rendimento, o centro de alto rendimento do esporte. Lá tem fisioterapia, treinamento e outras modalidades.
Lá o dono, o Dr. Marcos, ele me perguntou, né, sobre a possibilidade de a gente investir nesse aparelho para avaliar, fazer exames de taxa metabólica basal. Eu falei, olha, que seria bem interessante pelo público que a gente atende. A gente trabalha com atletas, muitos atletas de futebol, né, de natação, de vôlei, de luta, diferentes modalidades de surf. E seria bem interessante para esse público a gente ter um valor mais específico, mais real, né, para a gente utilizar isso na nossa prática e até fazer estimativas de necessidades energéticas mais específicas. Só que o custo é 30 mil, tem aparelho de 30 mil, 70, até 80 mil reais. Eu até me esqueci qual foi o valor que ele me passou de fato. Mas perceba que é um carro popular. Literalmente é um carro popular isso. É válido, professor? Olha, se você se investir esse dinheiro, não for fazer falta para você, tem problema. Eu, Luan, se tivesse um consultório, atualmente eu não tenho e não quero ter um consultório próprio, não é o meu objetivo, eu não faria esse investimento num aparelho de calorimetria. Por quê? Para a prática do dia a dia, consultório, academia, hipertrofia, emagrecimento, saúde, qualidade de vida, é algo dispensável. É algo dispensável. Eu consigo avaliar parâmetros próximos da realidade com as fórmulas, tudo bem? Mas se você quiser saber exatamente o valor, o exame de calorimetria. Só que além do custo alto, tem outros problemas, né, que inviabiliza na prática clínica, que são procedimentos específicos pré-análise. Então, a análise da calorimetria indireta, existem alguns protocolos, tem que estar pelo menos em jejum de 12 horas, não pode estar com alterações hormonais, você tem que não pode fazer exercício físico nas últimas 24 horas, porque tudo isso pode influenciar o seu metabolismo. Então tem que avaliar sua taxa metabólica de basal, não a de repouso. Então isso inviabiliza. Alguns profissionais têm, legal, no seu consultório, fazem análise lá. De fato, eles estão com um valor de taxa metabólica basal próximo da realidade, se eles fizerem a análise de teste seguindo os protocolos, né, de cada aparelho. Aí você tem um valor exato de taxa metabólica basal, isso é legal. Eu não estou dizendo que é errado, estou dizendo que eu, Luan, não faria investimento se eu tivesse um consultório. Mas quem quiser fazer, quem não quiser depender de fórmulas, o que é que você tem que fazer? Investir num aparelho de calorimetria indireta. Mas existem formas mais simples e mais baratas e tão fidedignas quanto, né, a depender do público que a gente esteja trabalhando, que são as fórmulas. As fórmulas, né, aqui eu tenho a FAO, OMS, aqui eu tenho fórmula de Harris, ó. Aqui eu tenho fórmula de Henry. Aqui eu tenho fórmula de Cunningham. Que são fórmulas que foram desenvolvidas com o intuito de calcular a nossa taxa metabólica basal. Basicamente, essas fórmulas são validadas, né, através da análise da calorimetria indireta. Então, são fórmulas que são validadas através de resultados. É como se fosse assim, eu vou criar uma fórmula. Eu pego lá um estudo, faço com 100 pessoas, né, não é um N específico que tem que ter, mas faço a análise, crio a fórmula e comparo com os resultados obtidos nesses indivíduos de calorimetria indireta. Minha fórmula foi bem próxima a esse resultado. Alguns artigos trazem isso. Inclusive, tem um artigo que eu estou liberando para vocês, está na pasta, que ele fala sobre isso. Foi um artigo com italianos, né? Um artigo com o maior número de pessoas que já fez essa análise, né, preditiva das fórmulas de cálculo de necessidades energéticas. Foram com 14 mil pessoas. E ele dividiu essas 14 mil pessoas em pacientes eutróficos com peso normal, com sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3. E ele percebeu o seguinte, que ele avaliou em torno de 26 fórmulas. Aqui eu falei as principais, mas existem mais, 26 fórmulas. Né? Ele avaliou as 26 fórmulas e ele percebeu que, em média, a maioria das fórmulas tinham um fator de até, um acerto de até 10% em pelo menos 60% dos indivíduos. Ou seja, 60% dos indivíduos, né, em 60% dos indivíduos, as fórmulas de taxa metabólica basal tiveram um erro de até 10%, para mais ou para menos. Isso é legal, na prática bem legal, né?
Em indivíduos eutróficos, por exemplo, quando ele separou indivíduos com eutrofia, a fórmula de Henry, que ele fala que foi a melhor, né, que estava mais próximo da realidade, em indivíduos com peso normal, né, em 70 a 80% dos indivíduos, essa fórmula teve uma margem de erro de até 10% quando comparada à calorimetria indireta. E ele falou que esse valor ele ia diminuindo à medida que o peso ia aumentando. Tanto que em pacientes com obesidade grau 3, a mesma fórmula de Henry tinha uma margem de erro de até 10%, só em média 60% dos indivíduos. Apesar de ser utilizada, né, em 40% ela errava em mais de 10%. Então, o que ele fala nesse estudo? Bem legal. Que a maioria das fórmulas utilizadas para a taxa metabólica basal apresentam valores adequados, né? São aplicáveis em indivíduos com peso normal. Percebam que até 80% dos indivíduos essa fórmula deu margem de erro de até 10%, que representa a realidade. Só que a acurácia, né? A eficácia ela vai diminuindo à medida que o peso vai aumentando. Quanto maior for o peso do indivíduo, maior é o risco, né, dessa fórmula de taxa metabólica basal dar ou atribuir um valor errado. Eu sei que muitos de vocês estão perguntando, professor, qual é a melhor fórmula? Não sei te dizer isso, e a proposta dessa aula não é te dizer isso. Nesse estudo, por exemplo, de 2018, o autor fala que a melhor fórmula é a fórmula de Henry, pelo menos nos dados dele, que avalia peso e altura. Por exemplo, já no American College, no Colégio Americano de Medicina Esportiva, eles recomendam a fórmula de Cunningham, principalmente a de Harris também. Por quê? Porque a fórmula de Cunningham trabalha com massa livre de gordura, que atletas tendem a ter mais massa livre de gordura do que não atletas. Então perceba que, de uma forma geral, fórmulas que avaliam a taxa metabólica basal de certa forma, são extremamente aplicáveis na prática. Para avaliar a taxa metabólica basal. Então, entenda que, independente de ser FAO, Harris, Henry ou Cunningham, são fórmulas, né, que dão valor de taxa metabólica basal próximo do valor real. Professor, eu quero o mais próximo possível da realidade. E aí, faça investimento na calorimetria indireta. Senão, você vai trabalhar com estimativas. E estimativas sempre erra. Perceba que a fórmula de Henry nesse artigo, que teve um N enorme, 20% dos indivíduos com peso normal, a margem de erro foi maior do que 10%. Então, não foi cabível nesse grupo. Então, perceba que não existe fórmula perfeita. Outros artigos, por exemplo, tem um artigo que trata da FAO. A FAO para indivíduos com peso normal e sobrepeso é uma fórmula bem interessante. Então tem um outro artigo que eu vou deixar para vocês, né, que os autores discutem uma nova fórmula para aplicar em pacientes com obesidade grau 3. Vou deixar o artigo para vocês. O meu intuito aqui não é fazer conta aqui, fazer cálculos, nem descrever fórmulas. Eu nem recomendo que vocês façam isso, porque o risco de errar, tem tabelas, tem programas que fazem isso. Se você for fazer o cálculo na mão, o risco de errar é maior, né? Porque são fórmulas, algumas fórmulas são bem complicadas. Mas eu quero o quê? O problema, gente, entenda, o problema não é escolher qual fórmula vai utilizar, porque muitos trabalhos mostram que essas fórmulas são suficientes para me dar um valor aproximado de taxa metabólica basal. O grande problema quando a gente vai calcular as necessidades energéticas de um indivíduo não está na escolha da fórmula. Se você escolher FAO, Harris, Henry ou Cunningham para calcular a taxa metabólica basal, na maioria dos seus pacientes isso está dentro da recomendação. Então você não vai errar na escolha da fórmula. Dificilmente você vai errar nisso daqui. O momento onde você mais erra é nisso daqui, é na escolha do FA. Por quê? Porque para você calcular o JET, você vai ter que calcular a taxa metabólica basal. Se você tiver a calorimetria indireta, você vai ter um valor real, né? É o padrão ouro. Se não, você vai fazer estimativa, que é baseado nas fórmulas, né? Mas olha que interessante. Por mais que você fale, não, professor, eu não quero FAO, Harris, Henry, Cunningham, eu quero saber exatamente, vou investir na calorimetria indireta. Você fez investimento, investiu em um carro popular na calorimetria indireta, mas ainda assim, você não tem garantia, olha que interessante, você não tem garantia que você vai calcular o JET de forma correta. Professor, mas o senhor falou que
calorimetria indireta é melhor para calcular a TMB, só que eu falei que você ainda vai ter que multiplicar essa TMB por quem? Pelo FA. Por mais que você faça calorimetria indireta, que tem um valor exato da taxa metabólica basal do indivíduo, o cálculo do JET ainda vai depender de uma análise do estilo de vida, dos exercícios que ele realiza, né? Para você estimar um FA de sedentário, ativo, pouco ativo, ativo ou muito ativo, para você calcular o JET. E é aqui que muita gente erra. Professor, o que é que eu posso fazer na minha prática para errar menos? É porque o termo é errar menos, a gente nunca vai acertar corretamente. Pode ter dois profissionais, dois nutricionistas avaliando o mesmo paciente, um pode enxergar um FA de 1,4, outro de 1,5. A gente vai ter uma diferença de 10% de um para o outro, né? Isso vai acontecer. Então a melhor forma para a gente errar menos na escolha do FA, sabe qual é? É conhecer as atividades planejadas e espontâneas. Como é que eu faço isso? Com uma anamnese bem feita, né? É por isso que a nossa consulta não demora 15 minutos, 20 minutos ou 30 minutos. Por isso que a gente passa 1 hora, até 2 horas conversando com o paciente, tentando, né, conhecer melhor o estilo de vida dele, para saber preferência, para saber habilidade culinárias, disponibilidade financeira, disponibilidade de tempo, um monte de coisa para a gente conseguir adequar a dieta. E conhecer o estilo de vida também é super relevante para cálculo das necessidades energéticas, porque por mais que você saiba a taxa metabólica basal desse indivíduo, porque você usou um padrão ouro, calorimetria indireta, nada garante que você vai calcular corretamente as necessidades energéticas se você não tiver uma escolha de FA adequada. Para você escolher o FA de forma adequada, o que é que você tem que fazer? Conhecer o estilo de vida do seu paciente. Então entenda, gente, como que o mais relevante não é saber qual fórmula escolher, porque todas as fórmulas são validadas, né? Existem diversas fórmulas, gente. Todas as fórmulas são validadas, né? O mais interessante é você saber estilo de vida para aplicar esse estilo de vida no gasto energético dele, baseado no fator de atividade física, porque por mais que você escolha FAO não me dá VET. FAO me dá TMB, ainda eu tenho que multiplicar esse TMB pelo FA. Professor, mas eu fiz lá a FAO, avaliei o estilo de vida a fundo do paciente, escolhi um FA, e aí a dieta dele, por cálculo, deu 2.700 quilocalorias. Aqui é um 2, aqui é um 7. Só que eu estou achando muito, professor. Minha forma de uma visão geral aqui, eu achei 2.700 quilocalorias elevada, o paciente quer emagrecer. Primeiro que para emagrecer você não vai ofertar 2.700, porque 2.700, de acordo com o cálculo, é o JET. Se o paciente quiser emagrecer, você vai ter que fazer um VET baseado numa restrição em cima de 2.700. Então a dieta dele vai ter que ser o JET menos a recomendação para emagrecimento, que é de 500 a 1.000 quilocalorias. Aí vai ser o VET do indivíduo. Mas ainda assim, professor, ainda assim eu peguei o JET dele, diminuí 500 quilocalorias, ficou 2.200. 2.200 é até pouco, né? Eu acho que ele não vai emagrecer com 2.200, eu acho que ainda está muito. A questão não é você achar, né? Achar é complicado. Mas assim, a gente pode perceber, na prática eu percebo isso, e o que é que eu faço com pacientes, por exemplo, que estão com excesso de peso? Eu calculo a ingestão habitual. E a gente pode utilizar a ingestão habitual do paciente para determinar o VET, para determinar a ingestão calórica total do paciente, para determinar a minha prescrição. Eu posso utilizar como parâmetro a ingestão habitual do meu paciente. Eu posso fazer uma análise de quantas calorias o meu paciente está consumindo. Olha, meu paciente está consumindo 2.300 quilocalorias. Você pode pegar essas 2.300 quilocalorias que o paciente está consumindo e diminuir 500 e ofertar 1.800 para ele. Ou seja, a ingestão habitual também pode ser utilizada como parâmetro para a definição das necessidades energéticas. Tem artigos que mostram isso, tem artigos que as próprias DRIs foram criadas dessa forma, né? As DRIs, que estuda a população e avalia, olha, a maioria dos indivíduos saudáveis e eutróficos consomem uma faixa calórica de X a Y. Essa é uma recomendação. Então significa dizer que essa faixa calórica de X a Y para a maioria dos indivíduos saudáveis dessa população é cabível. Então é assim que surgem esse tipo de estudo, sabe? Que as DRIs, para determinar a quantidade de
micronutrientes. Isso não é errado, sabe? Então você pode utilizar a ingestão habitual como parâmetro, né? Inicialmente eu faço isso muito com os pacientes com obesidade, porque é muito comum paciente com obesidade comer muita comida mesmo. E aí se você calcula, às vezes dá muito baixo. Eu calculei as necessidades energéticas de um paciente obeso e deu 1.300 calorias. O paciente come 3. Como é que você vai sair de 3.000 quilocalorias para 1.500? Você vai diminuir metade, o paciente não vai aderir a isso, sabe? Então a restrição pode acontecer a partir da ingestão habitual. Isso pode acontecer também. Então perceba que a ingestão habitual pode ser utilizada como parâmetro para a prescrição das necessidades energéticas. Só que tem uma questão. Ingestão habitual nesse caso você não vai fazer com recordatório de 24 horas. Porque eu não lembro o que eu comi ontem. Muitos pacientes chegam no consultório e não lembram o que é que eles comeram ontem. Professor, se eu não faço com recordatório de 24 horas, o que é que o senhor recomenda? Eu recomendo, diário alimentar. Aí você faz de 3 a 7 dias. 3 a 7 dias, preferência, um dia de final de semana. Esse 3 aqui não dá nem para entender, né? Aqui você vai ter um padrão mais próximo da realidade. É claro que você vai ter que instruir o paciente a elaborar, a fazer o diário alimentar dele, né, para você ter uma certa exatidão nesse parâmetro, mas quando o paciente sabe fazer um diário e faz um diário de 3, 5, 7 dias, você tem um valor mais fidedigno à realidade da ingestão habitual dele. E aí, em cima dessa média de ingestão desses 3 dias, você pode fazer a prescrição do VET, ou tirar calorias em cima disso, fazer restrição em cima disso, ou fazer o superávit em cima disso, se o paciente quiser emagrecer. Então, essas são as fórmulas que a gente pode utilizar para determinar as necessidades energéticas, mas a ingestão habitual também pode ser utilizada como parâmetro. Ah, professor, mas aqui pode ser pelo menos a estratégia inicial, gente. A depender da resposta do paciente, você pode fazer adequações, não tem problema nenhum em relação a isso, mas é muito comum, né, muita gente errar. Eu falo isso porque muita gente erra na escolha da FA, acerta na fórmula, utiliza FAO, Harris, Cunningham, Henry, acerta na taxa na fórmula adequada para calcular a taxa metabólica basal, mas na hora de ir para o FA, escolher o FA adequado para multiplicar por essa TMB, muita gente erra porque não investiga isso daqui de forma adequada. Então, nesse caso, né, calcular a ingestão habitual também pode ser uma alternativa. Tudo bem? Então, gente, a gente vai ficar por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez, a gente tentou discutir isso para que vocês entendam o conceito. Olha que interessante, para que vocês entendam o conceito por trás, né, do cálculo das necessidades energéticas do indivíduo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Não esqueçam de compartilhar o material, né, marcar os amigos, compartilhar conteúdo, porque para mim isso é muito importante. Então é isso, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.